como é que a gente lê um texto como a Bíblia hebraica? Um texto que está separado da gente por milênios de história, de cultura, de língua. É um desafio enorme. A gente tende a ler com os nossos olhos de hoje, né? Exato. Do século XXI. Mas as fontes que a gente está analisando hoje sugerem o contrário. A chave é, fazer uma viagem no tempo. Tentar ler com os olhos de quem viveu naquele mundo. Exatamente. O nosso mergulho hoje é nesse universo, no contexto original da briga hebraica, que é o Antigo Oriente Próximo. O tal do AOP? Isso. E as fontes que temos em mãos fazem uma análise teológica muito profunda. Elas colocam a visão de mundo de Israel lado a lado com a dos vizinhos. Egípcios, babilônios, cananeus. Todos eles. É quase como colocar duas lentes, uma em cada olho, sabe? Para ver o que salta aos olhos, o que é diferente. Então, a nossa missão aqui é entender como a religião de Israel era, ao mesmo tempo, um produto do seu tempo. Usava a mesma linguagem, os mesmos símbolos. Mas que, em pontos cruciais, era algo completamente único. Não é só sobre o que o texto diz. Não. É sobre por que foi dito daquela maneira, naquele momento específico. Certo. Então vamos começar por um ponto que as fontes destacam e que, para mim, foi meio surpreendente. Qual? Por muito tempo, a Bíblia era uma das poucas janelas que a gente tinha para essas civilizações. A ideia de estudar o Antigo Oriente Próximo por si só é algo bem recente. Muito recente. E foi uma revolução. Essa redescoberta mudou o jogo todo. A gente pode dizer que o estopim foram as expedições de Napoleão ao Egito lá no finalzinho do século XVIII. Foi lá que acharam a Pedra de Roseta, né? Exatamente. A famosa Pedra de Roseta. Uma pedra com o mesmo texto em 3 escritas: hieróglifos, demótico e grego. E o grego eles sabiam ler. Sim, ela foi a chave, o que permitiu que o Champollion decifrasse os hieróglifos. E de repente, depois de milênios de silêncio, as paredes dos templos, dos túmulos egípcios, elas começaram a falar. Nossa, então o Egito foi a primeira grande peça desse quebra-cabeça. E depois, começaram a cavar em outros lugares. Começaram. E aí o foco foi para Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. E o que acharam lá? Bibliotecas inteiras. Escavações franco-britânicas desenterraram milhares de tábuas de argila com escrita cuneiforme. E foi um choque para o mundo acadêmico da época. Por quê? O que tinha nessas tábuas? Quando traduziram textos como a Epopeia de Gilgamesh... Aqui tem a história do dilúvio? Essa mesma. Ou o mito da criação babilônico, o Enuma Elish. Os paralelos com as histórias de Gênesis eram impossíveis de ignorar. Entendi. Ficou claro que a Bíblia não existia num vácuo cultural. De jeito nenhum. Certo. Para quem está acompanhando, ajuda a gente a visualizar esse mundo. Onde fica exatamente o Antigo Oriente Próximo? Claro. Se a gente olhar o mapa das fontes, é uma região enorme. Pega a Mesopotâmia, o tal berço da civilização entre os rios Tigre e Eufrates. Onde ficavam cidades como Ur, Babilônia. Exato, Nínive. Também inclui o Egito, claro. E no meio disso tudo, espremida entre essas superpotências, ficava a terra de Canaã, que viria a ser Israel. Ou seja, Israel estava literalmente no meio do fogo cruzado da geopolítica da época. Sempre. E em termos de tempo, a gente está falando de um período gigantesco. As fontes lembram que, por volta de 3.200 a.C., os sumérios já usavam a escrita. Nossa, é muito antigo. Muito. É nesse palco que surgem coisas como o Código de Hammurabi na Babilônia. É um mundo antigo, complexo e super desenvolvido. Com impérios tão grandiosos, a gente imagina uma religião igualmente estruturada, talvez, sei lá, com um departamento para a fé e outro para o governo. Era assim? Olha, a resposta das fontes é um não bem grande. E o motivo é surpreendente. Conta aí. O conceito mais difícil para nós modernos entendermos é que não existia a nossa divisão entre sagrado e secular. Como assim? A fonte é categórica. Cita um estudioso, John Walton, que diz: não há qualquer palavra como religião nas línguas do Antigo Oriente Próximo. Ué, mas isso quer dizer que eles não eram religiosos? Pelo contrário, significa que eram tão fundamentalmente religiosos que nem precisavam de uma palavra para isso.
A religião não era uma parte da vida. Ah, entendi. A vida era religião. Tudo, absolutamente tudo, era entendido através de uma lente divina. Uma colheita boa não era boa irrigação, era um presente dos deuses. E uma derrota na guerra não era má estratégia? Era a fúria do deus da cidade. Não existia causa natural separada de causa sobrenatural. O universo era um drama divino acontecendo em tempo real. Ok, se a vida era religião e os deuses estavam por trás de tudo, a pergunta que não quer calar é: de onde vinham os próprios deuses? Essa pergunta vai direto ao coração da teologia deles. E a resposta é: sim, eles tinham uma origem. É o que a gente chama de teogonia. E como era isso? No Egito, por exemplo, alguns mitos dizem que os primeiros deuses surgiram de fluidos corporais de um deus criador. Nossa! Sim, saliva, sêmen, os deuses nascem da matéria. E na Mesopotâmia, de onde veio Abrão? Lá, a origem também é material, mas mais cósmica. Os deuses nascem de uniões de procriações. O Enuma Elish, o grande épico da criação babilônico, começa exatamente assim. Como? A fonte nos dá a primeira linha. Quando no alto os céus não foram nomeados, e a terra embaixo ainda não tinha nome. Então foram criados os deuses no meio deles. Espera aí, então a criação do mundo e a criação dos deuses acontecem juntas? Exatamente. São um evento único. O universo e os deuses nascem juntos, do mesmo material cósmico. Essa ideia de deuses nascendo de outros deuses, ou da matéria, é um universo de distância do que a gente lê em Gênesis. É nesse ponto que a ruptura acontece. É exatamente aqui. Aqui, a Bíblia hebraica traça uma linha na areia e apresenta uma distinção teológica radical. Que é? Em Israel, Yahweh não tem gênese. Ele não foi criado, não nasceu, não emergiu de nada. A chave está na resposta que ele dá a Moisés no Sinai: eu sou o que sou. Certo. As fontes explicam que essa autodesignação aponta para um ser que simplesmente é, eterno, não criado. A origem dele e a natureza dele são a mesma coisa, a eternidade. Ele não veio a ser, ele simplesmente é. Então a criação em Gênesis não é um efeito colateral do nascimento de deuses. De jeito nenhum. A cosmogonia bíblica é um ato consciente e deliberado de um Deus que já existia antes de tudo e está fora de tudo. No princípio, Deus criou. Isso. Ele não está nascendo com o cosmos, ele está agindo sobre o cosmos. Essa é talvez a diferença teológica mais fundamental que as fontes nos apresentam. Ok, então temos de um lado um Deus único, eterno, e do outro um panteão de deuses que nascem, se relacionam. Parece uma família grande e complicada. Como eles organizavam o poder? Existia uma organização. O conceito central era o da Assembleia Divina. Uma assembleia. Sim. As fontes mostram que, tanto na Mesopotâmia quanto em Canaã, as decisões importantes eram tomadas num conselho de deuses. Ah, tipo na epopeia de Gilgamesh. Exatamente. A decisão de mandar o dilúvio é tomada coletivamente, numa reunião dos deuses principais. E o mais curioso é que essa mesma linguagem de assembleia ou conselho aparece na Bíblia. Aparece, e isso choca muita gente. O Salmo 82 diz que Deus preside na Assembleia Divina. No meio dos deuses, ele é o juiz. Peraí, isso é confuso. Se a Bíblia usa a mesma linguagem, como a gente pode dizer que a teologia é diferente? Não seria só colocar Yahweh como o chefe do panteão? Essa é a pergunta crucial. E a resposta está na nuance. As fontes esclarecem. A forma é parecida, mas o conteúdo é subversivo. Como assim? Nos mitos do AEOP, os deuses no conselho debatem, discordam, tem política, intriga. Na Bíblia, quando essa linguagem é usada, Yahweh não busca consenso. Ele é o rei soberano na sua corte. Entendi. A linguagem da Assembleia é um eco cultural, uma imagem que o povo da época entenderia, mas usada para afirmar o domínio absoluto de Yahweh. Ele não é o presidente de um parlamento, ele é um monarca absoluto. Certo. E os outros deuses tinham poder mais... limitado. Exato. Shamash era o deus sol, Baal o deus da tempestade.
Eram tipo ministros de departamentos cósmicos. Yahweh é apresentado como soberano sobre todo o cosmos que ele criou. Entendi. A linguagem é a mesma, mas a mensagem é de soberania total. Se esses deuses governavam, onde o povo ia para encontrá-los? Isso nos leva aos templos, imagino. Nos leva diretamente aos templos, que eram muito mais que locais de culto. No AOP, o templo era a residência literal do Deus na Terra, a casa dele. A casa dele, uma cópia da morada celestial, um portal entre o céu e a terra. O zigurate de Ur, que a gente vê numa das imagens, é o exemplo clássico. Aquelas pirâmides gigantes com escadas. Isso, uma montanha artificial construída para os deuses poderem descer. E aqui as fontes trazem uma comparação brilhante. A Torre de Babel, em Gênesis 11, é quase certeza que era um zigurate. Nossa, faz todo sentido. O fascinante é o contraste. Num texto da Mesopotâmia, um rei se vangloria de ter construído uma torre para tocar o céu, e os deuses comemoram. Em Gênesis, a mesma linguagem descreve um ato de arrogância humana que Deus julga. É a mesma imagem com uma interpretação teológica oposta. Um é piedade, o outro é arrogância. E a visão bíblica, de novo, vai na contramão dessa ideia de templo como casa de Deus. De uma forma bem radical. A primeira afirmação bíblica é que o próprio cosmos é o templo de Deus. E séculos depois, o apóstolo Paulo resume isso perfeitamente. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. A presença de Deus não pode ser contida. Exato. E dentro desses templos do OAP, o que havia? Como a presença divina se materializava? Através dos ídolos. Uma estatueta de Baal, por exemplo, não era um mero símbolo. Depois de certos rituais, acreditava-se que a essência da divindade passava a habitar naquela imagem. Ela se tornava o Deus ali. A manifestação física e acessível dele. Podia ser alimentado, vestido, consultado. E é contra isso que os profetas bíblicos lançam as críticas mais ácidas. Com a lógica demolidora. Isaías, Jeremias, eles usavam a sátira para expor o absurdo. Como? Eles diziam: um homem corta uma árvore. Com metade faz fogo para se aquecer. Com a outra metade ele esculpe uma imagem, se ajoelha e diz: salva-me, pois tu és o meu Deus. O argumento era simples. Se foi feito por mãos humanas, não pode ser divino. Juntando tudo isso, deuses que nascem, que governam em conselhos, que moram em ídolos, que tipo de personalidade eles tinham? O retrato que emerge é o de seres muito parecidos com humanos, só que com superpoderes e muito temperamentais. As fontes os descrevem como antropomorfos. Tinham forma humana e falhas humanas. Todas elas. Eram falíveis, cometiam erros, sentiam raiva, inveja, eram sexualmente ativos, procriavam, eram limitados por geografia, por poder. É curioso. Parece que criaram deuses à sua própria imagem, só que numa escala cósmica. É uma ótima síntese. Em contraste, a apresentação de Yahweh na Bíblia foca em algo completamente diferente. O que define Deus não são características físicas, mas qualidades morais e interiores. Quais? A fonte destaca um tripé: interioridade, moralidade e relacionamento. Os atributos centrais de Yahweh são justiça, sabedoria, bondade, fidelidade, misericórdia, santidade. E qual a diferença? Um Deus como Shamash não podia agir com justiça. Podia agir com justiça, mas a Bíblia afirma que Yahweh é justo. A justiça emana do caráter dele, não é só uma de suas funções. Entendi. A diferença é entre fazer algo e ser algo. Perfeito. E as fontes encerram essa comparação com uma citação que, amarra tudo de forma muito poderosa. É de Números, capítulo 23. Qual é? Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Uau! Pra gente hoje, parece simples. Mas no contexto do Antigo Oriente Próximo, essa era uma declaração teológica explosiva. É dizer que Yahweh é em seu próprio ser, diferente de todos os outros deuses.
que nos mitos mentiam e mudavam de ideia o tempo todo. É a afirmação final da sua singularidade. Então, para a gente fechar o círculo, por que todo esse mergulho nesse mundo antigo é tão importante para quem quer entender a Bíblia hoje? É crucial porque, como as fontes argumentam, conhecer esse contexto não diminui a singularidade da Bíblia. Pelo contrário, A ilumina. de forma extraordinária, permite a gente ver como a revelação divina falou a língua dos homens da época. Usou as formas culturais, as imagens que eles entenderiam. Mas para comunicar uma mensagem radicalmente diferente. Exatamente. Sobre quem é Deus, o que é o mundo e quem é a humanidade. Ajuda a gente a tirar os nossos óculos do século XXI. Sim. É a diferença entre exegese, que é o trabalho de tirar o significado original do texto, e exegese, que é o perigo de impor as nossas próprias ideias a ele. E conhecer esse mundo é a melhor ferramenta para fazer uma boa exegese. Com certeza, para descobrir a profundidade teológica que de outra forma ficaria escondida. As fontes mencionam de passagem que quando a gente chega no Novo Testamento, o palco muda. Saímos do Antigo Oriente Próximo e entramos no mundo greco-romano. Sim, e isso nos deixa com uma provocação final, né? Qual? Se entender o Antigo Oriente Próximo é tão fundamental para o Antigo Testamento, fica a pergunta: como será que a mudança para o contexto filosófico e cultural greco-romano... Com Platão, Aristóteles, dualismo? Exato. Como será que tudo isso moldou a forma como as verdades do Novo Testamento foram articuladas e compreendidas? É uma outra viagem no tempo igualmente essencial.